Produtor, você sabe como criar um planejamento de plantas daninhas ao longo do ano? Fique nesse vídeo que nós vamos te explicar. É importante ressaltar que o manejo de plantas daninhas ele não é feito somente em um momento ou em uma etapa da cultura. O ideal é fazer um planejamento ao longo de todo o ciclo da cultura e também dos sistemas de cultivo da região. Aqui, por exemplo, nós estamos numa região que tem um sistema que é muito típico, que é o sistema de manejo soja-trigo. Então, quando a gente tem esses sistemas soja-trigo, soja-milho, soja-algodão e outros variados a nível Brasil, nós temos uma oportunidade de trabalhar diferentes mecanismos de ações, diferentes tipos de herbicidas, diferentes possibilidades de manejo que vão de encontro a termos melhores opções e termos efetividade no manejo das plantas daninhas, que os agricultores têm dificuldade de controlar. Então, quando a gente for pensar numa etapa de vários momentos de manejo, nós temos a aplicação de dessecação pré-plantio, que é uma aplicação realizada mais próxima à semeadura. Nós temos a possibilidade de fazer uma aplicação antecipada, que é aquela aplicação que acontece às vezes 15, 20 dias antes da semeadura da cultura, né? Temos o manejo de pré-emergentes, que aí são as aplicações muito próximas ou após a implantação da cultura na região, né? E temos também algumas práticas de manejo pós-colheita, né? Ou em alguns locais também chamados de manejo outonal, que eles acontecem após a colheita da cultura principal ou após a colheita da cultura de inverno ou da cultura de segunda safra. Então, quando a gente olha para essas possibilidades, a gente consegue ter 3, 4 interseções com herbicidas, onde os principais objetivos são ter uma boa efetividade de controle, diminuir o banco de sementes e a quantidade de ervas dentro da cultura, né? Ter uma menor pressão de seleção de ervas resistentes por utilizar apenas alguns grupos específicos de herbicidas, né? E talvez o ponto mais importante aqui é diminuir de forma geral o banco de ervas daninhas ou a presença de ervas daninhas dentro do talhão, né? Porque com várias aplicações e várias interseções ao longo do ciclo do sistema produtivo, nós conseguimos ter boa resposta de cada momento. A gente consegue diluir, vamos dizer assim, a responsabilidade do controle em uma ou duas aplicações e fazer de uma forma escalonada e que vai também ter uma gestão de custos, uma gestão de diferentes produtos, diferentes grupos químicos. Eu acho que é muito importante ressaltar aqui também, algumas épocas do ano nós temos dificuldade climática para a aplicação dos herbicidas, né? Normalmente essas aplicações que são mais próximas ao plantio, né, ou mais próximas aí ao pré-plantio, a gente já tem uma umidade estabelecida no sistema, no ambiente, né? Mas essas aplicações que são complementares ao manejo, que são as aplicações de pós-colheita ou as aplicações de manejo outonal, normalmente elas acontecem num ambiente mais seco, de temperaturas mais altas, de menos disponibilidade de água no solo, e as plantas daninhas normalmente elas estão mais estressadas. Então algumas ferramentas, algumas formas de mitigar essa dificuldade de controle são utilizar uma vazão, uma taxa de aplicação mais alta, então se utiliza aí vazões acima de 80, 100 litros por hectare. A adoção de adjuvantes é muito importante nesse momento, dose cheia dos adjuvantes, para que ajude a quebrar essa tensão superficial que a folha da erva daninha, com uma maior deposição de óleo, de cera, né? Ela vai ter nesse momento. Horário de aplicação, como não é durante o pico da safra, então, e não tem uma necessidade, uma velocidade operacional tão grande, né, no dia a dia, então trabalhar nos melhores horários, início do dia, final do dia, né, com uma temperatura mais amena, umidade relativa mais alta, ajuda bastante também nesse controle nessa época mais crítica, né? E um ponto que muita adoção por parte de alguns agricultores em algumas regiões também, é a adoção de nitrogênio ou produtos que contenham nitrogênio aí na sua formulação
para ajudar na abertura de estômago das plantas daninhas, que aí melhora a absorção dos herbicidas, né? Então, para fechar, horário de aplicação, adjuvante, vazão da aplicação, a taxa de aplicação utilizada e adoção aí de produtos ou de nitrogênio, um pouquinho de nitrogênio nessa cauda, ela ajuda a melhorar o controle nesse momento mais crítico, mais seco, ou de menos umidade no solo e de menor umidade relativa e maior temperatura. São fatores aí que ajudam muito no controle nesses momentos críticos.